Está no ar mais um episódio do videocast do Folha Vitória em ritmo de carnaval e quem tá aqui comigo hoje é o Léo Soares, ele que é enredista da Mocidade Unida da Glória, a MUG, que esse ano vai trazer no enredo São Jorge. Léo, muito obrigada por atender a gente, por estar aqui contando detalhes do carnaval. Há menos de um mês, né, para o carnaval começar. E aí, como que tá a expectativa? A expectativa é imensa. A gente já não dorme mais direito, a gente vai toda hora na quadra. Eu tô, assim, as pessoas lá na quadra já estão brincando que a gente vai dividir o IPTU agora, porque a gente não sai mais da quadra. Tá todo mundo morando lá, Todo né? mundo morando na quadra. O pessoal trabalha de dia e à noite vai todo mundo cortar alguma coisinha, colar, para poder adiantar e ficar tudo pronto pro dia do desfile. E esse ano pouca pressão, né? Porque a MUG é só bicampeã, então não tem muita pressão, né? Pouca pressão, tentativa de um tricampeonato que a escola nunca foi. Então, assim, a gente alcançou o nosso segundo bicampeonato da história da MUG e agora a expectativa para um tri que a gente nunca teve. É uma expectativa gigante, um enredo que está todo mundo esperando muito. Então, a gente tem que trabalhar dobrado, triplicado. É isso, assim. E é um trabalho que vocês estão fazendo desde o final do carnaval passado, né? Pra colocar esse enredo na avenida. E já que você é um enredista, então, a gente vai querer saber um pouco mais sobre esse enredo que traz a relação dos brasileiros com São Jorge. De onde surgiu essa ideia? Como que foi o processo de construção? Conta Gente, tudo. esse enredo de São Jorge surgiu com o pessoal enchendo a barriga, assim, porque foi durante a preparação da feijoada de São Jorge. Já é uma tradição da comunidade lá da Glória. Todo ano a gente faz uma feijoada para São Jorge. E durante a preparação da feijoada, antes do desfile do Homero Macena ainda, Também, a MUG não tinha tá sido falando do ano nem... retrasado, então. Exatamente, era em abril de 2023, quando a gente pensou nesse enredo de São Jorge. Macena nem tinha desfilado ainda. Então a gente teve essa ideia, o Peterson teve essa ideia durante a preparação da feijoada de São Jorge. Ele viu que tinha muita gente devota de São Jorge, muitas histórias de superação, histórias de milagres, de confiança mesmo no santo. E aí ele falou, gente, isso é muito impactante. E o Peterson, ele tem uma pegada da sensibilidade do que vai chamar a atenção do público. O desfile não só passa, o desfile tem que ter um discurso, tem que mexer com as pessoas, né? Então o Peterson teve essa ideia. E se a MUG falar de São Jorge? São Jorge tem essa capa vermelha dele, que já combina com a MUG, que é vermelho, né? E branca. Sim. Então surgiu daí essa ideia, e essa ideia foi sendo alimentada ao longo do tempo. Veio o desfile do Homero Macena, a gente foi bicampeão, e aí Peterson bateu o martelo. Léo, vamos levar São Jorge e mais nenhuma outra ideia para reunião de enredo, né? O desfile passou, a gente foi bicampeão, vamos apostar no São Jorge todas as fichas. E foi assim que surgiu. Só para quem tá de casa entender, o enredo traz o guerreiro da capa encarnada, Jorge do povo brasileiro, né? Exatamente. Como é que foi a construção disso? Essa capa encarnada é a capa vermelha de São Jorge, né? O guerreiro da capa encarnada, Jorge do povo brasileiro. Muitas escolas de samba já falaram de São Jorge em outras oportunidades, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então aí vem a questão do enredo da gente tentar mudar ao máximo o que já foi feito antes. Então a gente não vai ter, as pessoas não vão ver na avenida no desfile da MUG São Jorge como parte do exército romano, São Jorge da Capadócia, o martírio que São Jorge sofreu por parte do imperador. Nada disso, dessa parte europeia, da história que é disseminada mundialmente, não vai ter nada disso. A gente quer falar, o nosso recorte é por que São Jorge é tão popular no Brasil. Você vê São Jorge dentro das oficinas, você vê São Jorge no alto de um barzinho, em volta de um monte de grade de cerveja. Então, assim, São Jorge está em todos os lugares, como a própria Nossa Senhora Aparecida não está. Então, assim, São Jorge está em todos os lugares. Ele está dentro dos terreiros, ele está dentro das igrejas, ele está nas ruas. Então, a gente trata nesse enredo São Jorge, ao lado de Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa padroeira oficial. São Jorge, ele seria para a MUG o padroeiro informal do Brasil. Ele está em todos os lugares. Então, a ideia é a relação do brasileiro com o santo. É interessante isso, porque é um novo recorte, já que São Jorge já foi abordado, né, em outros enredos. Isso. E para vocês chegarem até esse recorte, teve a ideia ali do Peterson, né? Ele até já falou com a gente na produção do nosso documentário. E é muito interessante buscar isso, porque traz ainda mais aproximação do público, né, com o enredo que vocês vão levar para a avenida. Essa foi a ideia também? Essa foi a ideia e até por isso a gente dividiu o desfile em 3 partes somente. A primeira parte é quando São Jorge chega ao Brasil, pelo catolicismo, né, uma herança portuguesa, a fé portuguesa, aí São Jorge vem para o Brasil.
Depois disso, o sincretismo religioso populariza São Jorge, que é quando os negros que vêm para o Brasil para serem escravizados, eles trazem a fé com eles, mas eles não podem cultuar os seus orixás, porque eles morriam por conta disso. Então, era necessário que eles buscassem semelhanças nos santos católicos, algum tipo de semelhança para eles cultuarem de uma forma que eles não fossem mortos pela sua própria fé. Então, o sincretismo acaba popularizando de uma forma absurda São Jorge. Antes, São Jorge, ele não tinha uma festa própria. São Jorge começa a participar dos festejos católicos no Brasil durante as procissões de Corpus Christi. Então, assim, São Jorge passa a ser protagonista a partir do sincretismo quando ele é popularizado, São Jorge e Ogum. Isso é muito legal também, trazer essa história. Vocês vão, então, vai ser uma contação de história no sentido de São Jorge chegou e como que ele se popularizou. É isso que é esse cronograma que vocês vão trazer na avenida. Justamente porque assim, o enredo ele não é somente uma história. O enredo não é um texto que você pode achar em qualquer lugar. O enredo ele é uma narrativa que ele tem que ter começo, meio e fim. Então assim, a história precisa percorrer um trilho e chegar a um ponto final. Então assim, São Jorge chega ao Brasil, São Jorge é popularizado e depois a gente vem para o dia a dia mesmo. São Jorge é padroeiro de um monte de times de futebol. São Jorge é padroeiro de um monte de profissões que envolvem lâminas, açougueiros, barbeiros, pessoas esportistas que trabalham com espadas. Então, assim, São Jorge ele é completamente popular em uma série de segmentos da sociedade. Então, o final do nosso desfile é esse São Jorge mesmo dentro da sociedade. O que ele faz em tudo isso e por que ele é tão querido pelo povo brasileiro. Já que você falou de desfile, vamos falar dos detalhes, então, até onde vocês podem contar. O que o público pode esperar, assim, os carros alegóricos, as fantasias, se vai ter alguma surpresa? Então, o nosso presidente, Robertinho, assim, ele tem uma preocupação muito grande da MUG sempre estar absolutamente impecável e a ponto de disputar o título do carnaval. Eu acho assim, toda escola que busca ser campeã, e a gente está buscando ser tricampeão, a gente tem uma responsabilidade imensa com o nosso público, com a nossa comunidade que cobra bastante, porque a nossa comunidade faz as próprias fantasias. Eles não querem desfilar com qualquer tipo de fantasia, eles querem sempre o melhor. E eu acho que a mentalidade da escola de samba que quer ganhar o carnaval tem que ser essa, né? É uma disputa. Então, assim, já parte do nosso presidente querer ter um desfile gigante. Ele não gosta de carros alegóricos pequenos, a MUG não gosta de sair com pouca roupa para desfilar, com pouca fantasia. Então, assim, a gente está trabalhando muito, muito, muito para fazer um desfile grandioso que honre essa história de São Jorge com o Brasil. Serão quantas pessoas no desfile no total? São 1.600 componentes. A gente tem as alas que são da escola, tem 50 componentes cada, tirando a bateria, que tem 200, né? 200 são 180. E as alas comerciais são de 40 componentes cada uma delas. Então, assim, a gente desfila com 1.600 componentes, 3 carros alegóricos e 2 tripés. Então, é a mesma fórmula que vocês usaram no ano passado, então. Isso, a gente já usou essa mesma fórmula no desfile de Colatina, que foi o nosso campeonato. A gente mudou pouca coisa para o Homero Macena e agora para o São Jorge. Ninguém quer mudar, porque não vai arriscar fazer diferente, né? Não, a gente já está com essa fórmula na mão, não tem para que mexer, né? A fórmula perfeita, então, para Sim, para a escola a gente encontrou a fórmula perfeita para desfilar. E vamos falar um pouco da escola agora ao longo do ano, né? Uma coisa que a gente está trazendo muito também no nosso documentário, que a gente está acompanhando as escolas de samba aí desde o ano passado, o trabalho que vocês realizam, um trabalho social também, principalmente, para ajudar a escola a se manter com o apoio da comunidade também, e um trabalho que acontece ao longo de todo o ano, para vocês chegarem na avenida, assim, prontos. Então, como é que foi esse último ano, assim, para a MUG? A MUG, assim, todo ano a gente trabalha muito em conjunto o tempo inteiro. Igual a Feijoada de São Jorge, que deu origem ao enredo, ela acontece lá em abril. Então, assim, em abril a gente já está completamente mobilizado. Quando acaba o desfile, a gente não tem nem 30 dias de férias, a gente já está discutindo o enredo do próximo ano. Então, assim, é trabalhando o tempo inteiro. E esse lado social, se você for olhar hoje a bateria da MUG, dos 180 ritmistas, a quantidade de pessoas que vieram dos projetos sociais da escola, do MUG do Futuro, que aprenderam a tocar percussão desde criança e que hoje ou são diretores, ou são ritmistas, ou ajudam outras escolas, é uma quantidade imensa. Então, assim, passistas que também saíram dos projetos da escola. Então, assim, a comunidade caminha lado a lado o tempo inteiro. Sejam nos eventos ligados mesmo ao carnaval, ou mesmo durante o ano, em reuniões, alguns eventos, aí faz um churrasco só para reunir o pessoal e fazer manutenção nos instrumentos da bateria. O tempo inteiro, quando você for à quadra da MUG, vai ter gente lá fazendo alguma coisa. Na verdade, a gente estava, na semana retrasada,
passada fazendo uma das entrevistas pro nosso documentário, e aí a galera tava ali nos preparativos, né? A gente tava indo embora e alguém falou, não vai não, a gente tá fazendo almoço aqui, fica aqui. Então tem muita essa questão acalorada, né? De acolhimento, de deixar as pessoas ali que é da comunidade. Eu acredito que tenha muito envolvimento da galera da Glória, né? Ali na MUG. Tem muito envolvimento da galera da Glória, do centro, de Jaburuna, toda aquela região central de Vila Velha. E hoje, só para lembrar, assim, por alto, os segmentos que ajudam a fazer a própria fantasia são muitos. As passistas fazem as próprias fantasias, as baianas e as alas de comunidade ajudam na confecção da própria fantasia. A bateria, na última semana, a gente estava com 20 ritmistas cortando e colando coisas por vontade própria. Jogou no grupo, ó, a gente precisa de ajuda, tem coisa para cortar. Vem uma galera, cada um leva um lanche, faz alguma coisa, depois a gente compartilha e a quadra fica cheia o tempo inteiro de voluntários. E qual etapa que vocês estão agora? A gente está há um mês do carnaval. Qual é o ponto que vocês estão? O que falta? O que vocês já fizeram? O que vocês já estão adiantados? Então, do ponto de vista de barracão, a gente está trabalhando as alegorias, a gente está com uma equipe muito legal de decoração. Esse ano a MUG inovou, trouxe profissionais do Rio de Janeiro para fazer o projeto das nossas alegorias. Então, assim, são profissionais que já têm o entendimento de Rio de Janeiro, utilizam tecnologia da melhor forma. Então, assim, os carros alegóricos foram todos projetados em 3D antes da gente, a gente já teve uma ideia antes, há meses a gente já sabia como eles iam ficar. E hoje, graças a Deus, a gente já está empacotando algumas coisas, outras estão em finalização, está fluindo bem. Fantasias, a gente também tem uma equipe que trabalha dentro do barracão, a gente tem alas que são feitas fora, que não dá para fazer tudo dentro da escola. Tá fluindo bem. E aí tem os ensaios secretos também, a comissão de frente ensaio escondida num canto, de vez em quando alguém vai de madrugada no sambão fazer outro ensaio. Então, fora os ensaios secretos que vêm acontecendo, porque carnaval é surpresa também. Sim. Não dá para você mostrar tudo antes da hora, senão perde um pouco do brilho também, né? Muita gente reconhece, né, a boa performance da MUG na avenida. Qual que você acha que é o segredo, assim, para vocês terem essa boa performance, para vocês terem um desfile que tenta, no mínimo possível, de erro, assim, sabe? O que é? Treinamento, é envolvimento da comunidade? O que vocês fazem? Assim? Eu acho que é a questão da fidelização de quem desfila com a gente. Porque, assim, a própria MUG, ela sempre fez desfiles grandiosos, mas ela passou alguns períodos em que ela não ganhava carnaval por um errinho ou outro. Às vezes ela recebia uma penalidade e não ganhava. Então, assim, a gente está com um time tão unido e todo mundo com tanta vontade de fazer bonito, cada um fazendo a sua parte para a gente ter um todo que possa disputar o título, que a gente tem uma fidelização, assim, que todo ano, esse ano, para 2025, a gente até chegou a divulgar essa semana. A gente mostrou as nossas fantasias em cima da hora, porque das 20 alas, nós só temos 2 alas para vender. 18 foram vendidas antes de começar a venda. Nossa. Então, assim, para uma escola que precisa dessa verba para poder tocar o carnaval, isso é gigante. E vocês, além desse padrão, né, que vocês criaram desde quando a escola foi campeã lá com o enredo falando de Colatina, depois a do Homero Macena, vocês arriscaram alguma coisa diferente, vamos fazer uma graça, assim, diferente na avenida, vamos fazer uma surpresa, ou vocês estão mais contidos, vamos se agarrar nesse padrão aqui que já deixou a gente ser campeão? A gente sempre se agarra no padrão com relação à estrutura do desfile. O esqueleto do desfile, o roteiro, o que fica o quê, onde vão ser as paradas para os jurados, isso a gente mantém. Mas a gente tem um carnavalesco, que é o Peterson Alves, que ele é um inquieto, e eu acho que é por isso que ele ganhou tantas vezes carnaval assim também, porque o Peterson, ele não gosta de nada que seja óbvio. Eu quero fazer um carro sobre café. Você nunca vai ter um carro exatamente do jeito que você imaginou. Ele vai olhar o outro lado para fazer. Então, essa inquietação do Peterson traz uma ousadia que é muito importante para a gente, entendeu? Porque, assim, o desfile mantém a mesma fórmula, mas você imagina que não. Se você olhar Colatina, Homero Macena e São Jorge, você quase não vai encontrar semelhança entre eles, entendeu? A não ser o estilo do Peterson, né, de fantasia. Que você olha uma fantasia, você sabe que é dele. Mas a estrutura, você nem imagina. Se aquele carro foi usado no ano anterior e hoje está de outra cor ou com uma outra coisa, você não vai perceber, porque ele é muito ousado nas ideias, muito inovador. Para quem tá de casa, Peterson é o carnavalesco da MUG. Ele não tá presente aqui fisicamente, mas tá em espírito, porque a gente fala muito deles. E essa relação de vocês dois é muito boa, né? Quando a gente entrevistou o Peterson também, era Léo para todo lado, porque vocês trabalham muito juntos, né, para construir isso. É muito bonito. Isso. A gente trabalha junto há muito tempo. Eu era da bateria, mas eu sempre fui inquieto também. Aí eu ia pro barracão, via o que estava acontecendo. Curioso, assim, né? Curioso. E aí, em 2011, quando a MUG falou sobre a cerveja e até ganhou o carnaval, eu comecei a mexer com a descrição das alas, que o jurado recebe um caderno, né? A ala tal significa isso. Então, assim, esse caderno eu comecei a mexer com ele em 2011. Olha quanto tempo que eu estou fazendo esse caderno. Até hoje é a minha função na escola. Então, eu venho com o Peterson esse tempo todo. Ele saiu da escola, depois voltou, e a gente tem uma parceria
gigante com relação a isso. Ele fala alguma coisa, ele, Léo, o que você acha? Eu falei, então, vamos dar uma outra pensada. Ou então, não, amigo, é isso aí, vamos embora. A gente se incentiva muito, é muito bacana. E tem uma frase aí que circula entre vocês que fala principalmente sobre o campeonato da MUG, né? Que a MUG só perde pra ela mesma. O que vocês acham disso? Eu não uso muito essa frase, não, mas o povo costuma falar muito que a MUG sempre acaba entrando na disputa pelos desfiles que ela vem feito. Eu acho assim, sempre alguém tem que ganhar. Se você perdeu, não é porque você não perdeu para você mesmo. Tinha uma disputa, alguém tem que ganhar o carnaval, assim. Eu não sou muito dessas coisas, não. Igual esse negócio de trio, eu fico esperando que a gente tem que desfilar primeiro. Mas assim, pra não queimar largada, não queimar largada. A gente tem uma confiança no trabalho que a gente está fazendo, mas tem que esperar a disputa acontecer. Eu acho uma coisa também que é interessante falar é sobre como o carnaval de Vitória mesmo, o carnaval da MUG, nos últimos anos se tornou cada vez mais profissional, né? Se consolidou, Se né? consolidou. O que você tem a dizer sobre isso, assim, num panorama mesmo, até em relação às outras escolas de samba, que é o Carnaval de Vitória, que você sente, assim, que vocês estão conseguindo chegar ali onde vocês querem? O meu primeiro contato com o Carnaval de Vitória foi em 2002, quando o desfile voltou para o Sambão do Povo. E aí o desfile o ingresso era R$5, não lotava a arquibancada, a pessoa chegava, comprava na hora, quem queria ir, ia lá e comprava e entrava. Então, assim, essa credibilidade que o Carnaval de Vitória, esse tamanho, essa importância que ele vem ganhando, gente, isso é muito grande. A gente tem que agarrar isso com unhas e dentes, porque nós somos profissionais. Eu sou jornalista, eu sou pesquisador da escola, o Peterson é carnavalesco, nós temos mestres de bateria que estudam um ano inteiro sobre percussão. Então, assim, nós somos artistas do carnaval, todos nós de todas as escolas. A gente sai do nosso trabalho, vai para as quadras, a gente está trabalhando. Então, assim, essa questão da marginalização do carnaval, que muitas vezes foi falado que acabou, isso não acabou. Até hoje existe um preconceito muito grande. Ah, vai para quadras da escola de samba, tá? Não sei o que, como se fossem pessoas que não prestam. Ali tem pessoas Parece que ninguém faz nada, só fica nada ali, da né? vida, fica ali jogando confete para cima o ano assim, inteiro. Não é assim. Inteiro. Então, assim, você entra numa bateria de escola de samba, você tem estudante, você tem policial, você tem delegado, você tem piloto de avião, você tem N profissões e N pessoas ali trabalhando no mesmo objetivo. Então, assim, essa questão do profissionalismo do carnaval, a gente precisa perseguir isso muito. O Carnaval de Vitória hoje, ele é visto por cariocas, por paulistas, por todo mundo que gosta de samba. Tem escola de samba no país inteiro. A gente tem que puxar essas pessoas para perto. Exatamente. Com o nosso profissionalismo. E você falou que chegou no Carnaval de Vitória em 2002. Qual a sua história com a MUG? Conta pra gente. Com a MUG? Olha, isso é bem legal, porque assim, eu acompanhava a minha madrasta, porque ela ia pro sambão assistir uma tia dela que desfilava de baiana em quase todas as escolas. E a gente ficava na concentração segurando as fantasias de baiana dela. Então ela desfilava, trocando, né? A gente mudava a roupa dela, isso em 2002. Ela desfilava, voltava, a gente mudava a roupa, ela ia de novo. Em 2003, eu entrei no sambão, junto com ela, a gente comprou o ingresso, que era R$5. Quando a gente chegou na arquibancada, passou a MUG. Aí eu falei, nossa. E a MUG, assim, já vinha imponente. Foi um ano que a MUG ganhou o primeiro título, eu assisti. A MUG passou com uma caravela muito grande, não abre alas. Quando o desfile acabou, encosta um homem do meu lado aqui com um chapéuzinho Panamá. O sambista, assim, a figura do sambista, encostou do meu lado. Encostou do meu lado e falou, qual escola você mais gostou até agora? Eu falei, eu gostei da Escola Vermelha, que veio com uma caravela, porque ela é lá de Vila Velha. Aí ele falou, prazer, meu nome é Dudu da MUG, eu sou o cantor oficial dessa escola e a partir de hoje você é MUG também. Então ele me batizou na arquibancada, eu me arrepio toda vez que eu falo. Porque ele me batizou na arquibancada após o desfile da MUG. Foi o ano que a MUG ganhou pela primeira vez. Dali eu nunca mais larguei a MUG. Dali já estava escrito, então, já era o destino. Se foi justamente no ano que ela ganhou. Sim, e aí ele não está mais conosco, mas durante todos os anos em que eu participei da MUG, que ele ainda estava lá, ele sempre lembrava dessa história. Ah, que legal isso. E você falando de sambão, né? Quanta coisa que a gente evoluiu, né? Desde 2002 até aqui. Muita coisa. E a cidade do samba, como que você acha que vai ajudar, assim? Eu acho que é um próximo passo, assim. Eu acho que são 2 passos muito importantes que precisam ser dados hoje no Carnaval. O investimento já está assim, tá alcançando bem legal, assim, a Liga trabalha muito, o Neto, ele tem muitas parcerias com o pessoal com os políticos, com o governo do estado, sabe, é muito interessante a gente trazer essas pessoas para perto e mostrar que nós somos profissionais mesmo, então é muito legal. 2 desafios que a gente tem agora, e que eu vejo, aí é o Leonardo falando, o primeiro deles é a cidade do samba, as escolas precisam de um barracão com telhado, para proteger suas alegorias, para fazer as coisas com tempo, sabe, começar cedo, ter onde guardar material. E a outra questão é resolver as quadras. Muita escola não tem quadra. Tem escola que você está falando de um carnaval que a escola de samba precisa reunir verba para desfilar, recurso. Se você não tem uma quadra, como você vai
reunir esses recursos, entendeu? Você se torna totalmente dependente de quando puder ter um evento, quando a prefeitura autorizar. Então, assim, quando diz que silêncio não atrapalhar. Fora que não ter uma quadra também influencia no trabalho da escola ao longo do ano, né? Exatamente. Ter projeto social, enfim. Nós temos escolas que ensaiam em praças, temos escolas que ensaiam na rua, temos escolas que ensaiam em outro município porque não tem lugar para ensaiar. Então, assim, as quadras é a base da comunidade. A escola tem que ter uma casa, a pessoa tem que se sentir pertencendo a algum lugar. Então, acho que é um outro ponto importante, junto com a cidade do samba, essa questão das quadras das escolas seria muito legal, assim. Mas está avançando muito bem, sim. Maravilha. Tá indo. Então, para a gente finalizar, eu quero que você olhe para aquela câmera ali e chame o público para o desfile da MUG. Seu momento de dar a sua mensagem, assim, para a galera que vai acompanhar os desfiles daqui a pouco. Beleza. Pessoal, Mocidade Unida da Glória, o Guerreiro da Capa Encarnada, Jorge do Povo Brasileiro. Convido vocês a ouvirem o nosso samba em todas as plataformas. O samba tá lindo, tá a coisa mais linda. A gente está preparando um desfile grandioso para vocês, do jeito que a MUG costuma fazer. Tenho certeza que vocês não vão se decepcionar. E acompanhem o desfile com a gente, torça junto com a gente, tá? Por esse desfile aí, tá chegando a hora. Esse foi o Léo Soares, enredista da Mocidade Unida da Glória. Muito obrigada de novo por conversar com a gente e eu espero você no próximo episódio do videocast aqui do Folha Vitória especial sobre Carnaval. Até lá!